Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Hoje no programa Papo Médico teremos a presença do pneumologista Dr. Nelson Cincoto. Vamos falar sobre um tema interessantíssimo, afinal de contas estamos entrando no inverno. Vamos falar sobre pneumonia. De acordo com o DataSUS, órgão ligado ao Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões e 100 mil brasileiros sofrem de pneumonia todos os anos. É a principal causa de internação hospitalar e também uma das principais causas de morte no Brasil. Dr. Nelson, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Eu é que agradeço, gostaria de cumprimentar todos que nos assistem e estou à disposição. Dr. Nelson, vamos falar um pouco de pneumonia. O que seria pneumonia? Qual a definição? Pneumonia é a doença infecciosa causada por vírus, bactérias ou fungos do parênquima pulmonar, da via respiratória. Então, as causas a gente não tem só uma. Quais são as causas de pneumonia? Existem várias causas de pneumonia. As principais são os vírus, os fungos e as bactérias. Os vírus e as bactérias são as mais comuns no nosso meio. As pneumonias bacterianas respondem por esse contingente que você falou há pouco. São a maior parte das causas de internação e morte no Brasil. Quando que a pessoa pode suspeitar que ela está desenvolvendo uma pneumonia? Os sintomas da pneumonia, os sintomas clássicos da pneumonia são febre, tosse e dor nas costas. Com esses três sintomas, a pessoa deve procurar o médico para investigar se ela tem uma pneumonia ou uma outra doença respiratória. Agora o que a população fica preocupada nessa fase do ano é com a gripe, né? Uma pneumonia pode vir de uma gripe? Existe um conceito popular que é que tive uma gripe e a gripe virou pneumonia, não é? A gripe, na verdade, não vira pneumonia. Gripe é uma doença causada por vírus, é uma infecção do aparelho respiratório, mas não é uma pneumonia, não é? A pneumonia é uma outra doença e a gripe não vira pneumonia. O que acontece é o seguinte: a gripe, como qualquer outra doença virótica, diminui a resistência orgânica. E isso abre a porta para uma infecção bacteriana. É muito mais frequente que as pessoas desenvolvam pneumonia depois de ter tido uma gripe. Por isso o conceito de uma gripe vira pneumonia. A pessoa tem uma queda da imunidade e isso facilita a infecção por Exatamente. Isso facilita a infecção por uma bactéria. Por isso também é importante a prevenção da gripe para evitarmos a pneumonia bacteriana. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, doutor, mas a gripe é uma doença virótica. A pneumonia é uma infecção bacteriana. Ora, se eu tomar vacina para a gripe, eu vou me proteger da pneumonia, que é uma infecção bacteriana? Sim, e a causa é essa. A gripe abre a porta para uma infecção bacteriana. A gripe abre a porta para a pneumonia. Agora, na vigência dos sintomas, como o senhor mesmo citou, a pessoa procura um serviço médico especializado. Como que é feito o diagnóstico pelo médico da pneumonia? A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia recomenda como o único exame eficaz, além do exame clínico, para o diagnóstico de pneumonia, um raio-x de tórax. Então, uma consulta médica bem feitinha, sendo o paciente bem examinado, e uma radiografia do tórax faz o diagnóstico de pneumonia na imensa maioria dos casos. Existe alguma faixa etária da população que é mais acometida? A pneumonia comete todas as faixas etárias, todavia ela é mais grave, mais perversa nos extremos de idade. Assim, crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 65 anos devem se precaver de uma forma especial, pois nesse grupo as pneumonias costumam ter maiores complicações e é nesse grupo que se localiza a maior parte dos casos de mortalidade que você falou. Aí nós vemos a importância da vacinação contra a gripe no grupo dos idosos, né? Sim, a vacinação não só nos idosos, como nas crianças e naqueles portadores de doenças crônicas, como diabetes já em fases avançadas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatas e outros. Importante também citar que hoje nós temos vacinas muito eficazes contra a pneumonia. Embora a pneumonia seja causada assim por diversos tipos de germes, o que mais causa a pneumonia é o pneumococo. Contra esse bichinho, a gente tem uma vacina específica hoje.
E essa vacina tem uma excelente cobertura e agora foi licenciada recentemente no Brasil uma vacina de uma só dose para o resto da vida. Isso imunizaria a pessoa para o resto da vida contra a pneumonia. É muito bom. Excelente. E qual que é a faixa etária da vacinação, doutor? Devem ser vacinados os extremos de idade, crianças menores de 5 anos e acima dos 65 anos, os idosos. Essa vacina que eu te falei agora há pouco, a Prevenar, ela está indicada para pessoas acima de 50 anos. Doutor Nelson, quais são os tipos de vacina? O senhor falou que não existe apenas um, né? Nós temos vários tipos. O senhor pode falar um pouquinho para nós e qual existe no sistema público de saúde também? Existem 2 tipos básicos de vacina contra a pneumonia pneumocócica. Uma delas é a Pneumo 23, que existe no sistema público de saúde e está disponível. Basta para isso que o paciente procure o seu médico, pegue uma receita e se dirija ao posto de saúde solicitando essa vacina. A outra vacina ainda não está disponível na rede pública, é a Prevenar, é uma dose só para o resto da vida e ainda não está licenciada para o sistema público. A outra, Pneumo 23, ela precisa ser reforçada a cada 5 anos. A Prevenar, uma vez só para o resto da vida, a partir dos 50 anos. Então, Nelson, o papo está interessantíssimo, mas nós voltamos depois do intervalo. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Nada não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Voltando hoje com o programa Papo Médico, interessantíssimo, falando sobre pneumonia com o Dr. Nelson Cincoto. Dr. Nelson, vamos quebrar um pouquinho dos mitos que existem ao redor do assunto pneumonia. Sim. O paciente às vezes vai no médico, volta e fala: o médico falou que eu estava com princípio de pneumonia. Isso existe? Todas as coisas começam. Todavia, quando você tem um começo de uma pneumonia, isso significa que você já está com pneumonia, né? Já é uma doença estabelecida. Então, o começo de uma pneumonia é pneumonia. Não necessariamente a pessoa pode ficar tranquila com aquilo, tem que tratar a doença com seriedade. Sim. A gente, hoje, com o tratamento que a gente dispõe, os antibióticos curam mais de 90% dos casos de pneumonia adquiridos na comunidade sem nenhum problema. Todavia, a gente não pode esquecer que pneumonia é uma das principais causas de mortalidade no mundo. Então, ter uma pneumonia, embora seja uma doença tratável, exige cuidados. A pneumonia é uma doença contagiosa? Existem alguns tipos de pneumonia que sim, mas essas pneumonias que são adquiridas na comunidade, a pneumonia mais habitual no nosso meio, não é contagiosa. Agora, existe a pneumonia adquirida na comunidade e um outro tipo de pneumonia? É a pneumonia adquirida no hospital, aquela que a gente conhece como infecção hospitalar. Essas são pneumonias mais graves, que são tratadas num capítulo à parte da medicina. Então, demanda um tratamento totalmente especial, totalmente diferenciado. Um grande mito, friagem. O paciente, tomei uma friagem, peguei pneumonia. Muito obrigado por fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que eu sempre gosto de responder. A gente deve lembrar que todos nós somos, na verdade, o resultado das nossas reações químicas, não é? As nossas reações químicas, elas dependem da temperatura. Quanto mais quente, mais rápidas são as reações. É por isso que a gente tem febre, para que a nossa imunidade se torne mais rápida e mais eficaz. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente se resfria e tem uma diminuição da temperatura corpórea, nossas reações químicas se tornam um pouco mais lentas, a nossa imunidade torna um pouquinho mais lenta e dá oportunidade para que germes como fungos, vírus e bactérias penetrem no nosso organismo e ocasionalmente causem uma pneumonia. Essa é a verdade.
Mas não é um resfriamento como colocar o pé no chão, abrir na geladeira, entendeu? Não, isso é bobagem. Eu estou dizendo um resfriamento que leve à hipotermia, que leve a uma diminuição importante da temperatura. Aí sim, existe uma relação entre diminuição da temperatura e adoecimento. Isso nos leva a crer que não basta de um papinho de vó, como existem outros mitos por aí. Então, tipo, meu filho não põe o pé no chão, meu filho não abre a geladeira, não vale. Mas meu filho leva uma blusa, é bom obedecer. Agora falando um pouquinho um geral, o tratamento é bem complexo, mas vamos dar uma geral sobre tratamento, Dr. Nelson? Sim, das pneumonias viróticas, a gente só trata quando elas são realmente muito graves e levam o indivíduo à internação. As pneumonias adquiridas na comunidade hoje em dia são facilmente tratáveis através dos antibióticos. Nós temos antibióticos hoje no mercado, potentes e que abrangem a maior parte dos germes que causam pneumonia. Então o tratamento hoje não é um tratamento complicado para a maior parte das pneumonias, destas que nós chamamos de adquirida na comunidade. Uma pneumonia bacteriana, o tratamento gira em torno de quantos dias mais ou menos? 7 a 10 dias, 12, depende do caso. O tabagismo seria um grande vilão para a pneumonia também, Dr. Nelson? Também. Sem dúvida nenhuma, a fumaça do cigarro é extremamente agressiva para o aparelho respiratório. Vários trabalhos mostram isso. Nós fizemos um trabalho há alguns anos aqui em Sorocaba, junto com um professor da faculdade, que mostrou que em crianças, nos domicílios onde havia crianças em que o pai fumava, a taxa de infecção respiratória era 30% maior. Naqueles domicílios onde a mãe fumava, a taxa de infecção respiratória e pneumonia nas crianças chegava a ser 70% maior. Por quê? Porque a mãe fica mais com a criança do que o pai. Então, nas crianças que são fumantes passivos, o tabagismo age como um importante fator que leva à infecção respiratória. Nos adultos fumantes, a taxa de infecção respiratória, entre elas a pneumonia, é 2 vezes maior do que naqueles não fumantes. Então o cigarro, sem dúvida alguma, representa um papel extremamente importante como facilitador das infecções respiratórias de uma forma geral. Agora, chegando inverno, existe uma época que tem um aumento do número de casos? Sim, o inverno propicia o aumento de todas as doenças respiratórias de uma forma geral e da pneumonia de uma forma particular. Dr. Nelson, vamos deixar um recado para a população em geral. O que o senhor pode deixar como alerta? Bem, em primeiro lugar, e talvez o mais importante, é não fumar, né? Não fumar protege a si próprio e também ajuda a proteger a saúde das pessoas que estão próximas a você, seus familiares, seus filhos, seus colegas de trabalho. Então, não fumar é a primeira coisa. Segunda coisa, que é extremamente importante, é a vacinação contra a gripe. Conforme já vimos, a vacinação contra a gripe protege não só da gripe, mas também da instalação de uma pneumonia no futuro. E quem puder, quem tiver oportunidade, quem tiver nesse grupo que já nós falamos, de idosos ou de crianças, tomar a vacina específica contra o pneumococo, contra a pneumonia. A Pneumo 23 está disponível na rede pública e a outra vacina está disponível nas clínicas particulares para vacinação para quem quiser. Dr. Nelson, muito obrigado pela presença no Papo Médico, foi muito boa a entrevista. Muito obrigado, fico a dispor. Até logo. Pessoal, espero que todos tenham aproveitado essa entrevista maravilhosa com o Dr. Nelson e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.